Então, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem e, por favor, a palavra é de vocês, Rafa, Marina e Cláudia. Então, eu vou começar, né? Meu nome é Rafael, eu sou formada em psicologia, trabalho com psicanálise, né? Faço formação no Instituto Sete Sapiente de São Paulo, tenho especialização em transtornos do desenvolvimento, ou como a gente chama agora essa formação em problemas do desenvolvimento na infância e na adolescência pelo Instituto Lídia Coriá, que é um instituto brasileiro que começou na Argentina com essa questão da interdisciplina, com essa coisa toda ali para pensar como a gente poderia ajudar as crianças no seu desenvolvimento e nessa clínica, né, que hoje a gente chama de interdisciplinar, e especialista em clínica psicanalítica, e estou aí há quase uma década me implicando nessa clínica com adolescentes. Comecei muito trabalhando com adolescentes, eu acho que esse tema me fez muito lembrar desse momento, com transtornos alimentares, né, que eu acho que às vezes é uma demanda muito que aparece na adolescência, né, e então hoje eu vou trazer um pouquinho do que eu sei, né, sobre isso, né, esse tema que eu acho que é tão contemporâneo para a clínica e dá uma, uma articulação clínica muito interessante, porque ela nos mobiliza para um lugar muito singular da psicanálise. Porque a gente observa que muito daquilo do clássico não funciona. Eu acho que, né, à toa que eu até brinco, que eu acho que o adolescente é um dos maiores professores para um bom clínico, porque ele vai nos desafiar a mexer com a clínica da infância, a clínica do adulto, e até mesmo transgredir o setting o tempo todo, né? Então, né, a gente vai se apresentando, tipo, cada um primeiro e depois eu começo a falar. Como é que a gente faz, Ah, Cláudia? acho que pode ir já. Pode Pode já ir? fazer a sua fala. E quando a Marina for falar, ela se Sim. apresenta. Então, acho que a gente tem que pensar nesse termo adolescência, né? Aí temos uma bióloga aqui. A gente tem que pensar que ele é um termo de uma construção social. Não é à toa que até mesmo o termo, né, hormônio é super recente. Não é à toa que é contemporâneo ao tempo de Freud, eu fui pesquisar, né, era mais ou menos ali, né, 1905 também, que começa a se teorizar sobre isso. E eu acho que um texto que a gente vai voltar uma vida inteira, lógico, pensando com cuidado, e o Freud voltou nele com cuidado a vida inteira, é o Três Ensaios da Teoria da Sexualidade. Que a gente tem que pensar que como ali começa um construto do que seria esse momento psíquico, né? Para a gente pensar, lógico, tem toda essa questão do orgânico, mas que como ali uma morosidade psíquica, um trabalho psíquico começa muito fortemente na adolescência, né? Não é à toa que a gente está observando como que com os desdobramentos culturais, como as fenomenologias da adolescência se modificam. Por exemplo, como no tempo atual, ela está se enlarguecendo cada vez mais, né? Alguns teóricos vão colocar isso a partir de um sofrimento narcísico muito forte, um esforço narcísico muito forte. Alguns chegam até mesmo a falar em neuroses narcísicas, né, dependendo do autor ali, para pensar nesse processo. Não é à toa que a gente consegue observar inúmeros quadros psicopatológicos que se agravam muito durante a adolescência, né? Então a gente tem que pensar, né, ainda nesse texto do Freud, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque ele ainda equivale uma coisa, puberdade, adolescência, ali, ele aproxima muito, a gente tem que conseguir ler isso no Freud com cuidado, porque a gente tem que pensar ali nesse Freud, naquele contexto daquela época, acho que, né, a gente sempre tem que ler o Freud, à toa que esses dias, né, eu dando uma aula sobre isso, e o supervisor, não, mas o Freud, eu falei, mas lê com cuidado, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado para ler o Freud, até né, à toa que eu acho que não tem como ler três ensaios, pessoal, sem ter lido as notas de rodapé o tempo todo, porque eu acho que não tem como, né? Então, por isso que boas traduções desse texto são fundamentais para a gente conseguir pensar nisso tudo, né? Porque é um processo da adolescência, ela convoca o que Freud vai falar ali nos três ensaios dessa fechada, digamos assim, do momento da genitalidade.
né? E se a gente for ali um pouquinho, até mesmo na própria psicologia, é o momento também, aí o meu momento Lídia Coriá ali, que as operações, né, ou seja, cognitivas, estão também mais formadas. Ou seja, onde ali o Piaget fala desse pensamento formal, né, dependendo da tradução. Então, isso também faz com que o adolescente consiga pensar de uma forma, assim como no Complexo de Édipo, que o armar do simbólico fica forte, na adolescência, isso fica ainda mais demarcado. Porque agora, essa questão com questões abstratas, conseguir observar o mundo de uma maneira um pouco mais complexa, faz também com que isso gere um sofrimento. Por quê? Porque, né, acho que a gente pensando num fenômeno que tem que acontecer na adolescência, que é essa emancipação dos pais. E isso é um luto, né, para alguns teóricos, né? Essa superação dessa posição, essa saída dessa cena que alguns teóricos colocam como incestuosa é muito grande. Por isso que às vezes a gente vai observar muito esse fenômeno clínico do conflito entre pais e adolescentes, que em alguns casos vão ser muito complicados, às vezes a gente vai ter que fazer intervenções muito específicas frente a esses conflitos, mas que esses conflitos eles precisam existir, né? Acho que a gente pensa nisso muito como o que a gente vai chamar de sintoma de estrutura, aquele sintoma que talvez socialmente não é bem-vindo, mas que para nós analistas que trabalhamos assim, a gente vê como uma coisa importante, um fenômeno importante, né? Essa superação, né? Porque Freud coloca que isso é super importante ali para uma superação de uma geração para outra. Ou seja, porque às vezes é isso que chega nesse adolescente, né? Com essa dinâmica de que esse pai e essa mãe não são super-heróis, né? Então, digamos que sabem tudo, que dão conta de tudo, e na adolescência, mais do que nunca, isso fica mais demarcado, né? Que para Freud coloca ali uma importância muito grande para a cultura. Então, por isso, nesse processo de genitalidade também, é um processo onde o jovem vai começar a escolher esse objeto de amor, né? De uma maneira que nunca antes, psiquicamente, ele conseguiria fazer, né? Que é esse abandono de algumas posições anteriores. Então, isso que a gente observava como perverso, polimórfico ali, fragmentado e tudo, né, ali, ele tem que dar uma abertura para o que a gente chama de genitalidade, ou seja, uma escolha, né? Então, esse prazer preliminar, ele, né, para Freud, e vamos ler com calma essa parte, né, no Freud, ele tem que ir para um prazer terminal genital, que ele chama, né? Que às vezes ali ele vai dar ainda uma conotação muito forte pro coito e tal, que a gente tem que pensar que a gente tem que ter aquilo na época ali do Freud, ali ele ainda estava pensando em algumas coisas frente a essa temática, né? Mas que hoje a gente já não enxerga talvez tão dessa forma, né? Mas que sim, uma certa organização com as suas próprias sexualidades. E uma coisa eu acho que também é muito importante a gente ressaltar, que acontece na adolescência, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode negar, que é uma coisa desse segundo tempo do trauma. Por que que às vezes é tão conflituosa a adolescência? Porque às vezes é nesse segundo tempo que experiências, por exemplo, de sedução infantil podem ser vistas como o campo do traumático, né? Que a gente tem que pensar que por isso que muitas das vezes alguns adolescentes vão ter dificuldade com essa sexualidade, porque às vezes isso, aquilo que foi dito como, sei lá, uma sensação X, Y, Z, agora você viu que não poderia ter acontecido, muitas das vezes. E isso é uma coisa muito, às vezes, perturbadora, né? Não é à toa que, às vezes, algumas sintomatologias no consultório aparecem muito forte quando esse registro começa a operar, né? Então, a vida, né, desse jovem ali, até mesmo sexual, ela tem que dar esse abandono autoerótico. Ele tem que se dirigir ao outro. E eu acho que, né, à toa que acho que quem trabalha com adolescentes está observando com esses anos de pandemia aí como que parece que a coisa piorou, porque agora nem o corpo do outro tinha ali, né? Eu vou até deixar para as meninas falarem um pouco mais sobre isso depois.
né? Então, né, essa questão desse amor, né, narcísico, ele também tem que dar essa entrada, talvez, para um amor edípico, né? E então tem que fazer tudo o que é possível para conseguir fazer alguma coisa com isso. E isso, gente, a gente pensa que não é um registro simples, né? O registro ali de como se enlaçar com o outro no laço social não é algo tranquilo, né? Eu acho que é algo de muita dor, até mesmo porque de uma expansão muito grande, porque existem inúmeros grupos. Não é à toa que é nessa fase ali a gente vê fortemente a identidade sendo calcada em grupos de jovens muito específicos. E cada cultura vai tentar organizar isso de uma forma, né? E eu acho que é até interessante depois vocês trazerem, né, como que por aí em Moçambique, essas articulações, porque às vezes a gente observa muito, por exemplo, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, eu tenho pacientes na Europa, e como isso se modifica muito a partir do campo ali que a pessoa está, nesse laço social. E como é interessante a gente ver como essas adolescências, né, ou como até mesmo alguns teóricos chamam desse adolescer, vai aparecer na vida, né? E a gente agora falando um pouco de uma questão mais técnica também, ali acho que de pós-freudianos, a gente tem que pensar que uma pessoa expoente que mexeu muito com adolescentes foi o Winnicott. E que, não vou mentir, acho que foi uma das minhas primeiras paixões na psicanálise, né, foi a teoria winnicottiana. Foi uma coisa muito forte, né? Não é à toa que mesmo hoje, trabalhando mais com teorias lacanianas, eu tenho um analista que fala que esse resto do Winnicott nunca me abandonou ali e fica muito forte em mim o tempo todo, né? Ali, que é de uma corrente inglesa, né? Muito forte. E ele coloca aqui a adolescência, eu acho que é interessante, essa proposta do Winnicott, né? Que ele coloca a adolescência como uma estrutura. E isso é muito importante. Então, ele coloca que, através do trabalho clínico, seria um trabalho de uma maturação, porque ele tinha muito essa visão. Que, às vezes, alguns processos, o terapeuta, ou o psicanalista, ou como ele chamava, psicoterapias de base psicanalítica, até porque ele tinha uma visão muito restrita, né? Que a análise era aquela coisa clássica e que outras modalidades de atendimento seriam psicoterapias de base psicanalítica, né? Acho que ele tinha muito essa teorização. E ele coloca que seria uma clínica isso que a gente vai ajudar. E já numa corrente já mais francesa, bem contemporâneo ali também, a gente tem Pierre Mallet, né, que ele, na França, acho que ele era um psiquiatra e psicanalista, e ele também trabalhava com essas psicoterapias de base psicanalíticas na época. Ele coloca que na clínica é isso, a clínica do sujeito adolescente, ele precisa de orientações, né? Parece a encruzilhada que é a adolescência. Não é à toa que acho que quem trabalha com adolescentes é comum como que o estreitamento na transferência, ele tem que ser muito grande. É muito comum isso, as músicas, agora com esses smartphones, agora acho que ainda mais, né? Então a gente tem que escutar música com eles, a gente tem que ver os livros que eles estão lendo e como que é importante às vezes para eles, né? Não que a gente vai escutar essas músicas ou que a gente vai saber alguma coisa sobre, mas que como talvez isso que invade o setting o analista possa criar questões frente a isso. O que aquilo fala, por que está escutando tal cantora, né? Que visão, ou seja, como esses ídolos entram na vida desse adolescente. Porque é muito importante para a gente pensar como isso vai fazer uma baliza, né? E isso, que tipo de, talvez, vamos pensar num adolescente neurótico, né? O que está levando ali, talvez, a um quadro de inibição, por exemplo, que acho que é uma coisa muito comum que a gente vê, né, na adolescência, né, principalmente agora esse período pandêmico, como eu observei adolescentes chegando num quadro de uma dificuldade tremenda com o campo do outro, né, querendo se apaixonar, mas tendo medo disso, né, e às vezes esse campo de inibição chegando até mesmo no campo intelectual, inibindo às vezes de criarem, de fazer uma série de coisas que é muito importante nesse período da vida.
né? A criatividade é muito importante. Né? À toa que por isso que às vezes a gente observa até mesmo isso aparecendo muito nas roupas, no modo de se comportar, né? E como eles chegam para gente, né? Porque fez um piercing, porque comprou não sei o quê, de uma loja XYZ, e como aquilo ali fala de uma coisa muito importante para eles, né? A gente tem que pensar que também, por exemplo, pode aparecer muito forte, eu acho que é interessante em neuroses, né? Que esse terapeuta vai falar, esse psicanalista, que a neurose de fracasso, que eu acho que é uma outra coisa muito grande, né, de uma identificação com uma posição muito masoquista, né, acho que isso eu vi muito, por exemplo, na pandemia, né, como esses quadros, disso que recobre em cima deles, né, porque eu acho que aí a Marina vai falar um pouco mais dessa questão até mesmo do laço social, que a gente cobra algumas posições ali do adolescente, como ele se vê no encruzilhada, e que às vezes o trabalho do analista é tentar contaminar isso menos, porque a gente está observando como eles estão chegando muito fragilizados, porque grupos de amigos, coisas que às vezes poderiam fazer uma posição de, né, ali como eles chamam, de continente tão grande, de algumas dessas coisas, estão cada vez mais escassos, né, na nossa clínica. Então, a gente observando muito esses adolescentes, muito permeado pelas redes sociais e como isso está demarcando muito um sofrimento neles, né? E o que ele vai chamar também aqui de uma amorosidade, né? Que é muito, né, parecida ali, né? Que ele vai chamar ali de uma depressão, né? A gente tem alguém querendo compartilhar a tela? Alguém compartilhou uma tela aqui? Acho que alguém inadvertidamente apertou a tela de isso. Sim. Né? Então, Desapertei. mas entendi, né? À toa que é isso, né? A gente observa muito isso, processos de depressão, processos de eclosão de psicopatologismo muito fortes, né? Acho que uma coisa muito forte que aparece, pelo menos na minha clínica aí, que a gente observa como essa fenomenologia dos cortes, né? Então, também muito numa questão de uma demanda clínica, né, de um sofrimento tão grande que esses cortes precisam dar conta de alguma coisa, né, de um sofrimento, ou seja, eu preciso demarcar aquilo no corpo muito forte, e como que às vezes o nosso trabalho, né, à toa que a gente observa quando a transferência se estabelece nesses casos, por exemplo, como muitas das vezes esse corte ele vai desaparecer com o tempo, né, não é à toa que a gente observa muito que aí, e eu uso muito isso, né, como a transferência, acho que é uma coisa que cura muitas das vezes por si só no adolescente. Porque ali, às vezes, é um espaço onde ele se sente seguro para falar uma série de coisas, que às vezes é isso, o campo do adulto que já passou por aquilo, para um pai, para uma mãe, não é mais um interesse, ou então nem faz uma questão para isso, né? Mas que para esse adolescente que está enfrentando esse atravessamento narcísico, e de alguns teóricos até mesmo chamarem de segundo tempo de constituição, né, é muito importante, né, para eles, né, porque eles vão começar a agregar algumas coisas que a gente não via antes, né, isso de carreira, relacionamento, sexualidade, né, que para nós a psicanálise não fala de pouca coisa. Você escolher um objeto de amor, formas de se relacionar, né, eu acho que vai ser uma questão a vida inteira, né? E agora pensa isso nas primeiras vezes, como isso pode ser uma coisa absolutamente perturbadora, né? É isso, eu vou beijar meninos, eu vou beijar meninas, como é que vai ser, né? Não é à toa que muitos chegam para mim, né, mandando aqueles memes, né? Tipo, eu passei na frente, então minha parte eu fiz, né? Mas tendo essa dificuldade de se colocar e falar sobre isso, nessa sexualidade, né? E como, às vezes, o nosso trabalho como clínicos é ter que abrir, né? Eu acho que uma coisa que eu até mesmo, por exemplo, no meu consultório, eu tenho um consultório de crianças, porque como eu trabalho com crianças autistas, né, tem que ter um espaço um pouco mais limpo, e um consultório de adultos. Mas como eu observo que às vezes tem adolescentes que querem lá deitar no divã,
né? E tem uma posição, talvez uma articulação para suportar uma análise em um modelo mais próximo do standard, e como tem uns que ficam ali, às vezes, no consultório de crianças e se sentem muito mais à vontade em sentar no chão, né? Ou ainda a brincar, né? Com meus jogos ou com baralhos que tem ali, né? Nem à toa que eu acho que o Winnicott tinha uma coisa muito interessante que às vezes aparece, né? Que era o jogo dos rabiscos, né? Que eu acho que quem sabe ali que era uma técnica muito interessante, não muito estruturada, mas que seria uma técnica em que o analista meio que brincava com o paciente. E que às vezes na clínica do adolescente, que é isso, né? A gente é um adulto ali, que às vezes o pai trouxe, não sei o quê, muitos às vezes aparecem mesmo, eles demandam hoje em dia, mas que eles não sabem o que falar para um terapeuta. E como é isso, a gente riscando, eles fazendo outro risco, e que a gente vai revezando e tentando formar uma coisa, como às vezes, e forçando, lógico, esse adolescente aí falando, é uma coisa fantástica, né? Porque às vezes isso, né, cria elementos de criatividade. E às vezes, como é importante é a gente trazer essa coisa, né, para a clínica, né? Que às vezes que eu estou observando na pandemia se transformou uma clínica tão pesada, né? Não é à toa que é isso, né? Eu tendo que revisitar ali meus textos, né, muitas das vezes e reinventar o tempo todo, como esses adolescentes estão chegando, né? E é isso, né? E esse elo, muitas das vezes, que é importante o analista tentar entender até onde ele consegue ir nessa transferência, né? Não é à toa que, às vezes, é isso, os nossos computadores dentro do consultório, muitas das vezes, viram uma ferramenta clínica muito importante, né? Porque eles vão mostrar um videoclipe, ou uma série que eles estão esperando, ou uma cena XYZ de alguma coisa, de uma rede social, e como aquilo ali, às vezes, convoca um elemento super importante, né? E como o analista tem que estar aberto, né, para essas representações de articulação dentro da clínica. Como, por exemplo, eu já tive pacientes isso, que não ficava sentado no consultório, né, que essa agitação com que a gente chamaria de TDAH, né, era tão grande que ele tinha que ficar andando no consultório e mexendo nas coisas enquanto conversava comigo. E às vezes isso, né, desse setting clássico, ele tem que ser muito plástico, a partir de, às vezes, de uma necessidade daquela psicopatologia ou daquele quadro, porque às vezes está numa fragilidade muito grande. E eu acho que quem mexe com uma clínica de partes de constituição, né, muitas das vezes isso, igual a Helena fala, né, a gente trabalha com a criança ou com um transtorno no desenvolvimento, né, como às vezes o analista ele tem que ter intervenções muito específicas e muito cuidadosas, porque às vezes aquilo não é uma resistência, mas é uma coisa que precisa ser atravessada, né? Não é à toa que às vezes é muito comum em livros mais antigos de como o adolescente se desencorajava completamente a análise com adolescentes, né? E sempre isso, né, levando para isso que a gente chamava ali de contratransferência, como era isso, né? Mas porque também colocava o analista numa posição que se negava a algumas necessidades da adolescência. Então, acho que o que eu sempre gosto de deixar, que eu falo do adolescente, é mesmo aquela conversa mais trivial, mesmo aquela temática que você vê que parece que não tem sentido algum de um conflito psíquico, muitas das vezes aquilo é necessário para se estabelecer uma coisa muito importante entre um vínculo entre um analista e alguém que vai trabalhar com adolescentes. Eu acho que pegando uma pequena vinheta para tentar ilustrar, para não ficar tão abstrato, como eu já peguei um adolescente em um momento de crise muito grande, em que ele aparece para mim depois de enfiar 4 canetas na mão em meio de uma sala de aula, e a gente fica uns 2 meses falando sobre animais. E como os animais acasalavam, e que tipo de animais, né? E como que aquilo ali foi importante. Porque aquilo ele estava tentando falar da própria organização dele. Então, depois de um tempo, os animais começaram a desaparecer e começou a aparecer interesses amorosos,
mas que no início começou os gambás, porque os gambás carregam os filhos nas costas, e ele vinha de um caso de adoção. Então, como que às vezes a gente pensa aqui, gente, mas por que está falando disso, né? Mas porque a gente tem que pensar que às vezes ainda não consegue entrar em alguns conflitos, porque às vezes aquilo ali é aniquilador. Apesar de às vezes organicamente estarem grandões, às vezes muito alguns barbados e tudo mais, às vezes ali tem uma fragilidade muito grande, né? Por isso que às vezes a gente observa muito oscilações dentro de casa, com amizades, né, rompimentos de amizades muito bruscos, ou também apaixonamentos instantâneos, como a gente observa nos livros, né, infantos juvenis aí que a gente está observando o tempo todo, né? E como é importante a gente conseguir respeitar. Sei lá, um exemplo como uma paciente minha, que não dá conta de se colocar em uma cena sexual amorosa, chorou no meu consultório por causa de uma série da Netflix que iria se fazer a partir de uma história em quadrinho sobre dois rapazinhos que descobrem a sexualidade na escola e tal e tudo mais, né? E que não era à toa, né? Era uma coisa que falava muito dela, mas ela não dava conta de atingir isso por um bom tempo, né? Que acho que não sei se vocês assistiram, né? Às vezes eu me pego tendo que assistir essas coisas, né, para tentar acompanhá-los, que foi aquela série Heartstopper, né? Que era uma série de um menino bissexual que descobre uma bissexualidade e um outro menino que já era homossexual e sofria bullying na escola frente a essa sexualidade. E como é uma história boa, assim, aquela coisa redondinha, bonitinha, organizadinha. Eu falei, gente, é isso que às vezes ele precisa ali. Para não ver esse mundo talvez tão pesado. Não é à toa que é muito comum na nossa clínica com adolescentes, a gente também tem que fazer isso, a gente brinca com eles o tempo todo, né? Como o cômico tem que entrar muito nessa clínica, né? O meme, ou então o linguajar, né? Porque eu acho que isso é muito importante, a gente sempre respeitar as palavras, né, que um paciente traz para a gente. E às vezes a gente tem que entender, e cada semana eu aprendo uma nova. Por exemplo, essa semana eu aprendi aqui no Brasil que quando alguém está namorando com outro e outra pessoa dá em cima, a gente chama de talarico, que eu não sabia o que era, né? Que é quando alguém toma o namorado do outro, né? E como é importante, às vezes, a gente usar essas expressões e brincar com isso, né? Agora eu vou deixar um pouquinho as meninas falando, porque se deixar eu falo disso o dia inteiro, né? Eu poderia entrar aqui teoricamente em um zilhão de coisas, mas, né, eu preciso me segurar. Obrigada, Rafa. Isso que você está dizendo, a gente insiste bastante, que cada paciente chega como pode. Então, às vezes, a única possibilidade é um gambá, é um violão, Uhum. uma roupa, alguma coisa que aparentemente é fútil, aparentemente é desconectada com o fulcro, o problema Uhum. central, mas que está ali. Então, Sim. super obrigada pela sua fala. Depois, ao final, tem também as perguntas e a gente retoma. Agora, passar para a Marina, querida. Começar me apresentando, né, que a Helena sugeriu. Então, eu sou psicanalista em São Paulo, sou membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, onde atualmente minha função basicamente está sendo ser membro do Conselho Editorial da revista Percurso, né, que publica artigos de psicanálise. Minha formação é como psicóloga, me formei em São Paulo, na USP. Depois eu fui morar fora, morei na França, na Bélgica há uns anos, fiz meu mestrado em Paris, na Paris 7, extinta Paris 7, doutorado também, e voltei para fazer pós-doutorado na USP. Vamos dizer assim, historicamente eu tive uma certa queda maior, acho que durante muito tempo da vida, né, pela clínica com criança e adolescente, uma paixão que nos últimos anos está perdendo um pouquinho de força. Então, assim, meu interesse recente, minha fixação está sendo psicologia das massas digitais, né? Estou escrevendo sobre isso, tenho pensado bastante.
né? Mas é um tema que sempre me atraiu bastante, a clínica com adolescentes, né? A minha, vamos dizer, além né, vamos dizer, de questões sobre o tema, né, a minha clínica com adolescentes foi feita, né, além de consultório, um bom tanto em saúde pública. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Barueri, e também trabalhei na Bélgica com adolescentes, né? Quadros mais graves, em saúde pública, atenção primária, né? Eu trabalhei em São Paulo muito num bairro de periferia, então, que chamava Grajaú, que na época era a maior taxa de homicídios, né, no nosso estado, era nesse bairro, né, e eu fui por escolha, acho que hoje eu não teria essa coragem, ou sei lá, mas gostei, não me arrependo de ter trabalhado lá, e eu lembro que a minha chefe falava que só matava à noite, eu falava, não, trabalho de dia não tem problema. Então, eu também trabalhei em Barueri com adolescentes. É interessante, eu trabalhei em São Paulo, uma coisa bem específica na Moca, né, trabalhei com idoso, e até fiquei pensando na fala do Rafa, né, que foi interessante, a minha experiência, né, na clínica com idosos sempre me surpreendeu quanto também era algo, né, que tanto Freud, quanto tinha um certo jeito de se falar na psicanálise como uma clínica que não tinha o mesmo potencial, né, que as outras, e a minha experiência foi completamente diferente, né, assim, de pessoas que tinham um primeiro momento de ter uma escuta e quanto aquilo podia ser transformador, né. Explicar um pouquinho para vocês em relação à pauta, eu sou um pouquinho assim, combinou assim, eu tenho uma certa tendência um pouco obsessiva a seguir pautas e combinados, então foi sugerida falar de laço social, eu pensei em falar isso, montei um roteirinho e vou me ater a isso, mas assim, em relação à interrupção, quiser levantar questões, não me incomoda nada, eu vou falando aí, então, quem quiser trazer alguma questão enquanto eu estiver falando, mas eu realmente, eu preparei um roteiro para organizar algumas ideias, né, pensando a questão da adolescência, a partir, né, da vertente essa questão do laço social, né. Eu acho interessante porque, quer dizer, o que a adolescência fala do laço social? O que é ser adolescente hoje? E o que é ser adolescente? O que é a adolescência, né? Tem um trabalho muito interessante, dissertação de mestrado do psicanalista, que é o Marcelo Kekja, que ele faz um trabalho assim, traçando a história, né, um psicanalista, mas ele vai traçando a história do conceito da adolescência, né? Então, que ele fala, olha, o conceito, a gente encontra o termo adolescente no século VI. Um bispo fala, e a adolescência, até tenho aqui as referências, olha, ia da idade dos 14 até 28 anos, né? Mas o que acontece que, embora se fale, né, de adolescência desde então, o termo, enquanto a gente usa hoje, a gente vai situar na modernidade, né? E é um conceito, um termo que vai falar desse jovem que ainda não está inserido no mundo adulto, né? Até eu situei um pouquinho para vocês a minha experiência, né, com esses vários adolescentes, né, porque eu até fiquei pensando, eu falei assim, será que o que a gente chama de adolescente eu usaria, e aí eu coloco a questão também para os outros, né, aos adolescentes que vocês conheceram, assim, falar desse jovem que entre tempo, entre mundo, né, que saiu da infância e ainda não entrou no mundo adulto, né, uma vida, numa certa pausa, né, um não reconhecimento nem mais quanto criança, nem mais quanto adulto, né, clinicamente, até assim, dos encontros da vida, eu acho que 90% dos jovens nessa faixa etária que a gente chamaria adolescente, poderiam ser alocados dentro dessa categoria do adolescente hoje, né? E aí vem um pouquinho o que o adolescente fala dos nossos tempos, né? Por outro lado, sim, eu tive, né, vamos dizer, nessas situações mais vulneráveis, jovens, inclusive, né, isso que ela falou, quer dizer, vem alguém com 15 anos, sim, eu atendi jovens de 15 anos que vinham para
procurar o atendimento sozinhos, que tinham se mudado para São Paulo, no caso, e não tinham mais pais, e eu escutava eles. Tive uma jovem de 14 anos que decidiu sair de casa, uma casa onde tinha violências, então ela sai de casa, ela é acolhida, né, o sistema, né, de acolhimento encontra ela na rua e ela é colocada num abrigo, mas ela decide sair de casa e fica vivendo por conta própria um tempo, né? Mas eu diria que vamos dizer, seriam as exceções, né, que cruzaram, e que a forma, a escuta é muito diferente, né, desse jovem que a gente chama do típico adolescente que está nessa pausa, né? Eu vou tomar um pouco uma referência, assim, que um livro pequenininho que eu adoro, que foi escrito pelo Contábil Caligares, né, que falando sobre a adolescência, né, e vou me permitir citar aqui um trechinho, porque eu acho que ele traduz bem esse mal-estar, né, quer dizer, esse jovem que não é reconhecido pelos adultos, não é reconhecido pelos pares, fala, olha, eu quero viver e uma certa mensagem ambígua, né, essa um pouco acho que é isso, né, a gente precisa que o adolescente, ele ao mesmo tempo, nos tempos atuais, ele é muito tempo considerado, se passa uma certa imagem daquele que não tem responsabilidade, que vive a vida boa, que não tem que trabalhar, né, e ao mesmo tempo é tirado dele a possibilidade de fazer tudo aquilo que um adulto poderia fazer, né? A argumentação do Caligares é um pouco isso, e nesse sentido, quanto o adolescente, ele fala do nosso tempo, fala, olha, antigamente, um adolescente de 15 anos, 16 anos, estava indo na guerra, estava aquilo, esse mesmo adolescente, esse mesmo corpo, hoje é tirado dele o reconhecimento como alguém que poderia sim, ter a idade suficiente para tomar esses atos, para tomar essas decisões da própria vida, né? Então, ele fala de moratória, que eu acho um termo perfeito, né, para caracterizar essa suspensão. Eu vou ler rapidinho um trecho do Caligares. Desde já vale mencionar que a desculpa normalmente produzida para justificar a moratória do adolescente é problemática. Pretende-se que, apesar da maturação do corpo, ao dito adolescente faltaria maturidade. Essa ideia é circular, pois a espera que lhe é imposta é justamente o que o mantém ou torna inadaptado e imaturo. Não é difícil verificar que, em épocas nas quais essa moratória não era imposta, jovens de 15 anos já levavam exércitos à batalha, comandavam navios ou simplesmente tocavam negócios com competência. Então, é interessante porque, quer dizer, isso, tem uma certa idealização da adolescência, né? Tem vamos dizer, uma certa projeção dos pais, né? Nesse ideal do que é ser o adolescente, e eles vendo todo aquilo que esse jovem adolescente poderia realizar, dos desejos que eles próprios não realizaram, e, ao mesmo tempo, é puxado o tapete, né? Que fala, olha, você poderia estar, né? Por que então você com 15 anos não pode mais? Será que não pode mesmo? Ou será que não é um sintoma da nossa época ver o jovem de 15 anos como alguém que não pode tudo isso, né? Você vai ter uma psicanalista muito interessante, que é a doutor, né? Que ela vai justamente também pegar nesse ponto, né? E vai falando, né? Falando, olha, que você vai tirando, né, do adolescente tanto o presente quanto o futuro, né? Você vai tirando, ao mesmo tempo jogando expectativas gigantes, né, do que os adolescentes têm que fazer, o que eles podem realizar, a vida sem frustrações que eles podem ter, e ao mesmo tempo você não dá as possibilidades dessa concretização de projetos, né? Então, a doutora é alguém que fala muito mais em termos da riqueza que é para um jovem poder realizar realizar ou não, sonhar, né? Quer dizer, bom, você quer construir, né? Ela cita num texto a ideia de um jovem que sempre gostou de avião e fala, bom, se você tem um adolescente que tem um projeto mirabolante de construir um avião, deixa ele tentar, né? Pode falir, pode cair, né? Pode não dar nada certo, mas dá para ele os instrumentos para isso, e mesmo valeria, vamos dizer, para projetos mais, entre aspas, realistas, né? Seria um jovem que quer, bom,
quer trabalhar um pedaço do tempo, né? Então, eu estou falando nesse sentido que são psicanalistas que vão sinalizando um pouco, né, o adolescente e sua relação com o que ele expressa do nosso tempo, no campo muito mais sintomático do que qualquer coisa. E uma certa desnaturalização do que seria a gente pensar, o adolescente não pode, né, vou falar, uma certa imaturidade que vai sendo atribuída e você vai tirando as possibilidades dele e indo atrás dos seus próprios desejos e crescendo, né? Então, quando a gente pensa, né, a adolescência, né, como o representante desse não lugar, tem vários, né, um pouco que eu coloquei, você tem uma perspectiva mais ampla de situar, né, a adolescência surgindo, né, na modernidade, né? Você tem essa diferença até interessante, porque o adolescente, né, típico, como a gente está pensando hoje, ele surge primeiro nas classes mais abastadas, né? Então, num primeiro momento, a representação social do adolescente, como a gente tem hoje nessa faixa etária, como alguém imaturo, ele surge da classe burguesa e da classe da aristocracia. E só posteriormente a classe trabalhadora, os marginais, né, vão sendo atribuída a categoria de que lá tem crianças, tem adolescentes, como uma separação, infância, adolescência, vida adulta, e um cuidado que deveria ser dado à criança e ao adolescente, né? Então, desde a própria história da Constituição, né, a gente já vê quanto né, é um conceito bem carregado, né, de toda a sua história, de todas essas nuances, né? Quando a gente pensa essa questão, né, vamos dizer, o que o adolescente, o que o adolescente está buscando e todas as manifestações, tem várias leituras possíveis, tem várias. Os cachorros estão fazendo um barulho imenso. Está atrapalhando vocês o barulho? Não, tá. Eu estou aqui atrás, eu estou escutando, eu estou no sítio e estava gente com eles. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é a perspectiva de que a adolescência vai surgindo também como uma resposta a uma certa perda, né, a certos, vamos dizer, processos simbólicos que existiam antes para demarcar essa passagem para a vida adulta, né? Então, é interessante porque, por exemplo, tem uma psicanalista que chama Toubert, e ela fala, olha, nas tribos primitivas, a gente, na verdade, podia dizer, você poderia dizer que se é que a adolescência existia, a adolescência ela existia num tempo minúsculo, que era o tempo do rito de passagem, porque o rito ele era tão eficaz, né? Não sei, poderia ser uma marca no corpo, a partir do momento que enfrentar um grande desafio, né? A partir do momento que era feito aquela passagem, né, tinha aquele marco, ele era aquele jovem reconhecido na tribo como um adulto, era uma criança, se tornou um adulto. Então, que você poderia nem pensar, né, que não tinha por que ter adolescência ou que a adolescência duraria o rito, né, era aquilo, né? Então, para algumas pessoas que têm estudado a adolescência, têm tentado pensar as manifestações sintomáticas quanto tentativas simbólicas, né, de operar algo equivalente aos ritos púberes, né, esses ritos, marcas de passagem, né. Nisso a gente poderia situar, vamos dizer, o que a gente necessariamente poderia ou não se chamar de sintoma, dependeria de cada um, mas vamos dizer, as tatuagens, automutilações, comportamentos de delinquência, todas essas questões que a gente vê, das formas de entender é nessa vertente, né? Por exemplo, que o cutting, né? Que é um sintoma muito frequente, né? Na clínica atual, né? Que esse ato de se cortar, né? Que ele seria uma tentativa, né? De essa entrega, a perda de uma parte de si, né? Então, você vai inserindo tudo isso nessa leitura de uma forma de tentativa de processar, né? De fazer isso que no rito era simples, entre aspas, né? Que coletivamente se dava conta, né? Foi feito,
teve a coragem de ultrapassar aquela marca simbólica, é um adulto, né? A partir do momento que isso não está mais operacionalizado e de uma forma eficaz, o adolescente vai buscando outras formas de lidar. Isso é uma das formas de estar, me agrada relativamente, eu acho que tem outras, né, perspectivas também, né? Em relação a, né, a todo essa, né, no mundo atual, no mundo contemporâneo, né, o que a gente tem é, vamos dizer, algo que essa adolescência está sendo inflamada, inflacionada também, de certa forma, né, e você vai tendo, então, esse desafio, né, tem psicanalistas como Racial, né, que vão pensando, questionam se a gente até não deveria pensar, sei que certos adultos têm que viver aquilo que não viveram na adolescência, quer dizer, que algo desse processo se daria no momento até posterior, necessariamente está circunscrito a essa época, né? Então, a gente tem vários desafios, né? Você tem várias leituras, né, da psicanálise que vão trabalhando a perspectiva de um luto, né? O luto da infância, né? Então, o luto dessa imagem, né, do adolescente que vê que não é mais aquele bebê todo adorado, né? E que, ao mesmo tempo, ainda não se tornou um adulto, né? O luto dos pais que tem que se dar conta, né? E aí dar conta com todo o peso, né? Do dar conta, né? De que ser pai de um bebê é diferente de ser pai de uma criança, ser pai do adolescente é diferente de ser pai do adulto, né? E construir uma nova relação a partir daí, né? Então, quer dizer, tem todo um momento, né, de se reinventar, né? E, ao mesmo tempo, tem um questionamento, por exemplo, da Tubera, essa psicanalista que eu falei, que ela questiona novamente essa ideia, né, de que a gente situa, às vezes, certas coisas. Então, por exemplo, a ideia do adolescente instável, né? A ideia, bom, tem algo, como o Rafa falou, né, é uma clínica particular, é uma clínica, com certeza, que traz momentos de tempestade, né, em parte atraentes, né, para quem gosta, mas um certo questionamento, quanto também não se, às vezes, não se aloca, né, na adolescência, todo o que teria, assim, não, naquela época que era adolescente, que podia ficar experimentando, que você podia ficar tendo isso, e que quanto a gente vive numa época, justamente, mais do que nunca, né, no Brasil, muito forte, né, está toda uma abertura, né, uma abertura para a gente repensar sexualidades, né, para a gente pensar um campo de fluidez, e que isso, com certeza, está vindo com muita força com a internet, né, que está trazendo toda essa hibridez, todo um questionamento de coisas que a gente tinha como naturalizados, né. Então, né, acho que a clínica está cada vez mais presente, né, jovens, adultos ou adolescentes, né, que vêm com uma abertura em relação à sexualidade que não se tinha antes, né, muito mais comum as mudanças, né, de gênero. A gente está cada vez mais desafiado, né, com essa geração, a repensar algumas coisas que a própria psicanálise tinha teorizado, né? Mas é interessante que a Tubera, ela problematiza um pouco isso, né? Da gente situar isso na adolescência, né? E aí eu volto um pouco àquilo que eu comentei no começo, né? Olha, eu tinha escutado falar, mesmo na clínica do autismo, né? Antigamente, o que se pensava que se podia fazer na clínica do autismo, e que hoje ou o que um autista podia ser na vida, né? E quanto a gente está sendo surpreendido, quanto um autista pode ir para qualquer, né? Pode ter 1000 potencialidades que não se pensava e não se conceitualizava antes, né? Eu comentei em relação aos idosos, que para mim foi também, não sei, uma grande surpresa no sentido de ser distinto do que teoricamente a gente estava estudando, eu já tinha escutado falar, eu tinha aprendido, que eu achei uma clínica com potencial imenso de abertura, né? Então, nesse sentido, que essa psicanalista, ela também problematiza um pouco se a gente não situa tudo, às vezes, na adolescência, né, como o período de mudança, né? Enquanto a gente não poderia aprender, né, também o que nos atrai na adolescência enquanto potencial de abertura, né? E falar, olha, não precisa situar lá na adolescência, pode ser algo que a gente pega para a clínica, no caso, para a vida da gente, né? E um pouco esse olhar de poder também, né, enquanto clínicos, olhar com essa mesma abertura sempre para qualquer um que seja, né?
Eu não sei como é que a gente está, eu estou de tempo, alguém me citou que eu pensei falar um pouquinho de... Pode Pode seguir, Está muito bem, está Marina. todo mundo plugado aí, Marina. Vou tocar mais um pouquinho no meu roteiro obsessivo. Então, essa questão, né, que eu falei de sintomas da nossa época, o que a gente vê, né, o que muita gente tem chamado assim, vamos dizer, sintomas do corpo, né? O adolescente, ele traz a questão do corpo muito presente, né? É uma coisa, um lado encantador, né? Assim, mesmo na clínica você vê, né? O adolescente que chega desajeitado, é aquele que vem um dia com a roupa emprestada do amigo, cabe 20 adolescentes, ele chega daquele jeito, um dia parece, né? Que se olha, cada dia está com uma cara diferente. É um certo mal-estar, né? Esse corpo desajeitado é muito presente na clínica, né? Temos, e isso se expressa, né, em vários dos sintomas, em várias das manifestações, né? Essas patologias, né, que a gente vai encontrar expressas, que eu falei, né, que hoje eu acho que, assim, pelo menos o que eu tenho visto mais, né, o cutting, né, esse cortar, e as tentativas e os suicídios, né, que é uma coisa que tá, a ideação de suicídio está bem marcante, né, nessa clínica, pelo menos a que eu tenho recebido, né, e tenho escutado também. Eu tenho uma amiga que trabalha num CAPS, né, o Centro de Atendimento de Casos Mais Graves, e é interessante porque um tempo atrás a gente falava que vamos dizer, a psicopatologia número 1 era autismo lá no alto, né? E ela tem comentado comigo que nos últimos anos eles não sabem o que fazer porque os adolescentes com tentativa de suicídio estão explodindo e eles nem tinham, vamos dizer, a mão, né? Eles estavam tão acostumados, que estavam vindo tantos casos de autista, que eles estão um pouco surpresos e tentando se especializar para atender a quantidade de tentativa de suicídio que está tendo com adolescentes aí no retrato na saúde pública de São Paulo, né? A questão, né, que me parece assim bem importante, né, quer dizer, essa ideia, né, quer dizer que o jovem, o adolescente, ele essa busca de marcar no corpo, tem um termo que eu acho interessante que fala assim, por exemplo, em relação ao cutting, né? A maior parte dos adolescentes, né, que se corta, né? O cutting, não sei se está evidente, mas são cortes, às vezes, que ficam, né, as marcas, né, mas são diferenciados de tentativas de suicídio, né, assim, em geral, o jovem que faz o cutting, ele estuda como faz, ele aprende na internet jeitos de se cortar, ele escolhe algum lugar, né, cada jovem escolhe um lugar, às vezes um lugar mais visível, às vezes um lugar menos visível, né, tem vários, assim, blogs que ensinam como se faz, né, uma coisa que rola, e tem, né, circulação de fotos, né, e o que cada jovem escolhe escrever quando ele posta uma foto dele, do corte dele, né, às vezes é ele se cortando, às vezes é do corte depois, né. É interessante porque a maior parte dos jovens, eles dizem que eles estavam sentindo uma angústia muito grande, meio, vamos dizer, não especificada no sentido de não localizável, né? E que a partir do momento que eles se cortam, eles sentem paz, né? Então, a maior parte dos jovens que pratica cutting, eles descrevem como uma prática de alívio de angústia, né? O que acontece um tanto, né, é que eles ficam, vamos dizer, se cria, vamos dizer, um movimento horizontal, né, então vários jovens que fazem cutting, eles na internet encontram outros jovens que fazem cutting, né, e às vezes podem até, vamos dizer, ter cuts assim com objetivos, não estamos satisfeitos com não sei o quê, vamos nos cortar, e aí você, né, tem movimentos que são hashtag cutting contra o grupo do rock que foi, sei lá, cancelado do show, esse tipo de coisa que a gente vê que tem surgido, né? Então, é todo um campo, né,
O que é interessante é porque, na verdade, assim, primeiro tem uma coisa que são marcas, né, que os jovens, vamos dizer, deliberadamente escreve, né, nas bordas do corpo, né, na pele. Tem esse lado, bom, pelo menos eu sempre me atraio um pouco com essa história, né, da gente pensar, porque se você pensa, né, o cutting, tem toda a história, né, de todas as outras marcas no corpo que já existiram, né, na história humana, então você tem toda a história da tatuagem, enquanto isso, né, já fez parte socialmente, né, de formas, né, de pertencer, né. Então, você tem desde a tatuagem, né, o jovem hoje, quer dizer, a tatuagem, quando a gente pega, foi tanto, né, algo no Ocidente reprimido, né, considerado algo pagão, ou algo que poderia remeter às culturas africanas, né, é interessante, por exemplo, a história da tatuagem, que essa forma de marca no corpo que vai sendo incorporada, hoje ela é muito na moda, né, no Brasil, ela era algo que você tem até estudos de pessoas que faziam estudos, por exemplo, em presídios, porque das tatuagens, eram sinais de criminalidade, de comportamento, prostitutas, né? E isso vai sendo aos poucos incorporado socialmente, né? O cutting, ao contrário, ele é algo que, vamos dizer, produz, né? Não é algo que está, né? É algo considerado, vamos dizer, sintomático, é algo que provoca um extremo mal-estar, né, nas pessoas, né, e é algo que, vamos dizer, o que a gente vê é nesse sentido que é algo que é endereçado, é algo que busca, vamos dizer, algo que busca escuta, né, o jovem em geral, nesse sentido, né, posso até falar um pouco mais do suicídio, né, que também, em muitos casos, sim, né, mas é algo que, um pouco, acho que tem isso, né, assim, o jovem, às vezes, quando ele vai entrando, né, nessa repetição do cutting, do se cortar, vai virando um ciclo vicioso, e ainda vai encontrando outros jovens, e eles vão montando, né, essas redes meio perigosas na internet, né, que vão incentivando, eu sou super fã da internet, estou falando em relação ao incentivo as práticas e que não vai tendo uma troca para valer simbólica, né, do que está acontecendo, né? Então não vai sendo um convite para elaboração que poderia ser, né? Então nesse sentido acaba sendo um pouco tentativas frustradas de fazer esse rito de passagem, né? E aí surge no consultório um pouco em busca disso, né? Em busca desse, né? Mas é muito interessante esse acolhimento, né? Essa ideia de que tem um sofrimento hemorrágico, tem a busca, né, de dar né, e que o caminho seja para essa marca no corpo, né, de que isso seja uma tentativa de fazer essa passagem, né, para a vida adulta, né? Deixa eu me situar um pouquinho. Ô, Marina. Diga. Você falou que podia interromper. Por favor. Eu estou aqui pensando numa questão que você falou aí. A gente tem uma tendência a situar o indivíduo pela faixa etária. Até tal idade é criança, até tal idade é adolescente, até tal idade é adulto. E você falou dos ritos de passagem. Então, e essa é a minha pergunta. Você situa o indivíduo como adolescente pelas características desse rito de passagem? Como que é isso? Não, é isso, por exemplo, que eu citei, por exemplo, daquela jovem que eu comentei, que eu, na verdade, tinha uma jovem que veio, né, na prefeitura para eu atender, que morava no orfanato, né, e é uma jovem, como é que se situa a adolescência dela? Mas será que ela precisaria ter tido a adolescência? É isso, né? É uma criança, 13, 14 anos, ela morava numa casa que aconteceu violências, ela saiu de casa, ponto. Eu escutava ela, claro, você pode falar, eu escuto o sujeito, mas se eu fosse situar, né, são decisões que um adulto toma na vida, né? Um pouco que a gente tem, né? O SEDES tem um trabalho, por exemplo, em relação ao orfanato muito interessante, que um grupo lá que trabalha com orfanato, ele comenta um pouco o nosso risco de projetar tudo aquilo que a gente acha que necessariamente está faltando alguém que está no orfanato, né? E quanto aquilo que é projetivo de quem está de fora é complicado, mais complicado que pode, de fato, ser criado de outros laços daqueles jovens que estão no orfanato, né?
Então, em relação, eu diria assim, pensando nesse caso dessa jovem, porque eu tinha muita admiração, né? Morava numa casa péssima, ela sai, ela pega as coisas e fala, vou viver, o mundo não, ela não é reconhecida, porque no mundo de hoje alguém de 15, 16 anos não poderia, então tiram ela de onde ela estava lá vivendo, tal, ela não tinha também como trabalhar, tinha dificuldades, porque é isso, a partir do momento que você não dá o reconhecimento, né, não sei se você tem um processo judicial que diga que você está emancipado, né, mas será que a gente não pode, né, não sei, será que no caso dela não pode ser ela se nomeou adulta, né, o problema é esse, a partir, Exato. Ou uma pessoa de 22 anos ainda tem característica de adolescente, ou de 9. Então, não é pela faixa etária, não é por aí, é realmente pela constituição de algo nesse rito de passagem. Isso é interessante, isso faz você pensar em como identificar a pessoa como adolescente, né? Clínica de adolescente, então não tem a ver com a idade. Sabe, eu comentei, eu falei, olha, eu pensando no que eu presenciei nessa faixa etária, eu 90% chamaria de adolescente, né, com o que a gente chama do que é o adolescente hoje, do típica representação, né, mas a ideia é um pouco da Tubé, que eu até brinquei com vocês, e de fato, quer dizer, ela fala isso, ela fala, nas tribos primitivas a gente poderia pensar que a adolescência era somente o momento do rito, você precisa, quer dizer, se é que você tinha que chamar de adolescência, era aquele momento que faz um marco. O grande nó é esse, por exemplo, essa jovem que eu falei, ela toma essa decisão, ela sai, você escuta, né, a escuta dela era nítida, era uma decisão, né, e tudo que vinha junto, né, ela leva a irmã, que ela cuida da irmã, né, o problema é o mundo lá fora não reconhecia ela, né, até que ela é levada para um abrigo e tudo mais, né. Então, a gente tem, aí volta para a ideia de que o jovem de 15 anos que resolve que é adulto, ele enfrenta desafios muito grandes, né? Então, a legislação, né? O que ela permite, o que se cria. O grande nó talvez seja um pouco isso também, esse cuidado da gente, às vezes não dar mais pano para manga para certas, às vezes, leituras, né? Os Estados Unidos, eu sei que, por exemplo, em termos de atribuição legal, ele é mais flexível no sentido de procurar escutar caso a caso, será que aquilo é a decisão de alguém responsável pelo ato? Né? E não necessariamente uma regra única, bom, não tem 18 anos, não é responsável. Né? Então, pessoal, não sei como é que... Helena me citou um pouquinho como é que a gente está aqui, eu sigo, eu me... Olha, gente, eu queria... Nem vou decidir se seguir de cara, Marina, mas uma coisa que você não falou e que eu acho muito importante é da tua produção. A Marina escreveu, eu estou só com esse aqui na mão, esse livro que eu acho que é um dos mais recentes, né, Marina? E Historiando a Psicanálise, Vida e Obra de Theodor... Eu não sei se a gente pronuncia Hayek ou Reik, Marina. Olha, o Paulo que me falou que é Hayek, então eu falo Hayek. Mas... Você vai Hayek mesmo. E, assim, é um livro, como vocês veem, nada pequeno, e a Marina resgatou essa biografia que foi tão importante na história da psicanálise. Tem um outro livro que a Marina... Só que esse ela organizou, que se chama Autobiografias no Autismo, que eu sempre falo desse livro. E fora outros tantos, teve um que ela organizou, eu escrevi um capítulo, a Regina Vatanuca, que está aqui, também escreveu. Então, tem uma produção literária da Marina que não pode passar batido, mas assim, na sua apresentação você não falou, eu esperava que você falasse, mas está aqui, está completando a coisa. Eu pensei no seguinte, Marina, se você topar mais uns 5 minutos para fechar, aí a Cláudia fala, pensei do Geraldino também fazer uma fala e a gente abrir para os alunos, pode ser? Algo específico, Helena, dou um fechamento para... O teu roteiro obsessivo aí, para não sofrer. Ô, Marina, do laço mesmo, né? Da coisa do laço social, como que... Eu acho que isso é bem interessante. Então, assim,
Eu acho que um pouco o que eu busquei, né, acho que, vamos dizer, foi acho que talvez problematizar e trazer um pouquinho, né, quer dizer, o que é ser adolescente hoje, a ideia de que a adolescência, né, é um termo que, quer dizer, embora tenha surgido o adolescente enquanto termo no século XVI, é algo que surge, né, com a modernidade, né, o que é essa coisa, o que fala, o que é tudo que a gente joga no adolescente, né, nesse termo adolescente, todas essas projeções, tudo isso que está, né, em voga, né, e um pouco o que retorna para a gente, né, o que a gente pode escutar dos sintomas dos adolescentes, né, nos nossos tempos. Que eu falei, assim, o recorte que a gente tem, que a gente chama, são esses recortes dos sintomas do corpo, do cutting, as manifestações de tatuagem, que a gente pode caracterizar de várias formas também não sintomatológicas, mas eu vou colocar aí também, né, a gente tem as patologias do excesso, todas, né, que é chamados sintomas alimentares, todos, né, os comportamentos de risco, né, e a gente tem a questão das tentativas e os atos de suicídio, que são um campo bem interessante da gente pensar, enquanto está surgindo tanto no adolescente, quer dizer, tem algo do adolescente ser aquele, né, que está, né, entre tempos, né, buscando, né, como eu falei, assim, se encontrar no mundo, né, tem algo que, né, nisso que a Helena falou, isso que eu me reconheço como alguém que gosta sempre de pensar as coisas assim, meio historicamente, assim, a história das coisas me ajuda a pensar, né, então, por exemplo, eu gosto de pensar a história do suicídio em todo, que eu acho que nos abre para toda a riqueza que tem, né, do que pode ser o suicídio, né, quer dizer, não como algo que, bom, cada um pode querer ou não viver a vida, é uma decisão, né, então, mas tem, eu acho interessante a complexidade de sentidos que ao longo da história já teve o suicídio, de como ela foi, vamos dizer, como se lidou com ele, como é que a igreja julgou os atos de suicídio, dependendo de quem era, se era autorizado, se era um ato herói, não era um ato herói, né? Então, para mim, também, eu penso que o ato do suicídio, das tentativas, né, desses jovens, né, elas são também uma lente para a gente pensar nossos tempos, né? Mas acho que estamos fechando por aqui. Obrigada, Marina. Depois a gente abre para as questões, quando chegar a minha vez, se tiverem questões. O chat está Sim, bombando já. tá bombando. Eu não dou conta, então depois se tiver algo específico, eu... Não, e a gente também, Marina, se tiver alguma questão que não tiver sido contemplada até meio de tal, a gente anota e manda por e-mail, a gente tem o grupo do WhatsApp também. Então, eu acho que essa é a ideia da gente abrir. Acho que você trouxe coisas assim, tanto a primeira fala do Rafa como a sua, são aquelas falas que a gente ficaria mais horas escutando. Se fosse presencial, com certeza. A gente ia pegar um café e uma água e emendar. Mas a gente está aqui no Zoom, né? Então, agora a Clau vai falar um pouco, e aí, se o Geraldino quiser comentar, até porque falou 2 temas ali que o olhinho do Geraldino, se o dele não, o meu brilhou, da tatuagem e do LGBTQIA+, ou similar, que tem coisa quentinha aí, né, Geraldino? Sem dúvida. E aí, Helena, eu vou só... Muita coisa do que eu tinha também preparado, achado, sinalizado como importante, o Rafa e a Marina acabaram trazendo, eu não vou sem hipótese nenhuma repetitiva, mas eu quero, como para mim ficou a parte das demandas clínicas, enfim, e acho que o Rafa e a Marina abordaram super bem as questões dos sintomas, então não vou entrar nisso. Mas eu quero levantar alguns contextos que eu acho importantes, né? Primeiro, é o contexto pandêmico, que às vezes a gente acha que a gente já saiu do contexto pandêmico, né? E a gente não saiu do contexto pandêmico, mas no início da pandemia, a gente, na verdade, na minha visão, a gente está colhendo na clínica os desdobramentos daquele começo, daquele corte, né, naquele corte histórico que foi a eclosão da pandemia, a gente está colhendo em todas as fases da vida, na clínica do adulto, da criança, enfim. Então, eu queria colocar aqui na pandemia algumas perguntas, né, das demandas parentais.
né? Quando chega um adolescente, como a Marina trouxe, às vezes o adolescente ele vem porque ele quer, porque ele pede, porque ele está angustiado, não consegue dar nome porque ele está sentindo, então ele decide e pede para os pais para ir, ou o próprio jovem, se for um jovem periférico, por exemplo, os pais nem sabem disso, se é que existem o pai e a mãe dentro de casa, então ele acaba buscando um aparelhamento sozinho para buscar ajuda, um CAPS da vida, um aparelho que auxilie, né? Então, são contextos, eu acho que diferentes. E aí eu vou pensar em duas situações, né? Na pandemia, os pais se perguntando assim, o que eu faço com meu filho o dia inteiro dentro de casa? Né? Não vejo a hora que acabe essa pandemia para eu mandar eles de volta para a escola. E aí se vê todo um conflito interno dentro de casa, com pais trabalhando dentro de casa home office, as crianças e pré-adolescentes e adolescentes tendo aula dentro de casa. Então, a intensificação desse convívio pandêmico, né, o que causou nessas relações, no momento dessa transformação, né, que o Dunker vai chamar de encruzilhada estrutural do sujeito, que eu acho interessante para caramba essa frase, né, uma encruzilhada estrutural do sujeito, onde ele está pensando aquelas frases, né, quem que eu sou, para onde eu vou, o que eu quero fazer, e de repente esse sujeito se vê, ao invés de na rua, com os amigos, fazendo seus grupos, ele se vê em casa, trancado, né? A gente ouviu na clínica, eu acredito que vocês também ouviram, né? Eu estou trancado, eu estou numa prisão, né? Eu não consigo ir lá ver o meu amigo. E aí a gente vê os opostos, né? O adolescente que fica mais fóbico e não põe o rosto na rua por nada, e o adolescente que simplesmente ignora a condição pandêmica e sai naquela época, né, há 2 anos atrás, sai, faz festa e enfim, se expõe a riscos e tudo mais. Mas a questão de como chega esse adolescente na clínica, né? Os pais trazendo as suas demandas, que muitas vezes não são as demandas do adolescente, mas assim, não, manda esse menino, manda esse garoto para psicólogo, por favor, manda essa menina para a clínica. Então, é interessante a gente perguntar quais são essas perguntas parentais, né? Uma confusão em como lidar com isso. Por exemplo, eu deixo o meu filho no videogame quanto tempo? Perguntas que a gente ouve, né? Ele está trancado em casa, deixo ele descer para pegar um ar na piscina? Não. Né? E o adolescente, por sua vez, muitas vezes escolhendo o isolamento nesse distanciamento desse novo lugar que a Marina e o Rafael falaram, o adolescente se trancando no quarto. Então, já que eu tenho que, né, negar esse pai, essa mãe, eu tenho que afastar para poder ver quem sou eu e a minha construção de sujeito, eu me tranco no quarto e me afasto disso também. Então, eu queria trazer isso e queria também trazer a questão de contextos diferentes, tanto que, acho que a Marina falou isso, contexto social, onde a gente tem uma condição socioeconômica de classe média alta para alta, onde os adolescentes e pré-adolescentes são colocados em escolas, eu não sei aí em Moçambique, mas aqui no Brasil e aqui em São Paulo em especial, nós temos escolas preparativas para o seu filho ser um CEO de uma empresa, o presidente de uma empresa. Né? A gente tem uma escola com esse jargão aqui em São Paulo, que custa nada mais, nada menos do que R$11 mil a mensalidade mensal. E aí a gente entende uma demanda assim, nossa, esse menino não está entendendo o que ele tem que fazer da vida com 12 anos de idade. Então, a gente tem uma demanda parental aí de como vai ser esse futuro desse menino, que não tem a ver com o futuro desse sujeito, que é esse adolescente, esse pré-adolescente, tem a ver com a reedição do narcisismo dos próprios pais, que o Rafa e a Marina também já trouxeram, né? E, por um outro lado, eu também não posso deixar de falar do contexto periférico, que no Brasil nós temos e muito. Né? No contexto periférico, a gente vê pré-adolescentes e adolescentes se inscrevendo num programa chamado Jovem Aprendiz. Eu não sei se em Moçambique tem também esse tipo de inclusão de trabalho. Por quê? Porque se precisa ganhar dinheiro com 14, 15 anos para fazer
um sustento. O que isso, e por que eu estou trazendo esses contextos, né? Quais são os impactos desse contexto na clínica? Como que se desenvolve um pré-adolescente, um adolescente que precisa se tornar adulto muito rapidamente, colocar dinheiro em casa, enfim, como que é, né? Acho que perguntas, como que é pular essa etapa? E aí, trazendo mais questões, né? Porque eu acho que a clínica, como Freud dizia, a clínica ela faz provocações da teoria. E aí eu vou reafirmar o lugar das inclusões que o Freud vai fazer nos 3 ensaios, né, em 1905, que a gente está falando tanto, eu acho que tem a ver com isso que eu estou trazendo. A clínica hoje, contemporânea, é a clínica que traz as novas questões teóricas para que a gente possa repensar a própria clínica, e por isso que eu quis trazer esses contextos e separar o que é demanda parental e o que é a demanda do adolescente. Por quê? A gente também escuta na clínica um silêncio, né? Principalmente quando esse adolescente ele chega na clínica pela vontade, pela demanda parental. E aí você escuta um silêncio e uma inibição de poder dizer de si, e aí entra uma situação que o Rafa trouxe, eu vou amarrar com a clínica, que é estabelecer um investimento do analista de poder sustentar esse lugar silenciado, inibido, por algum tempo até que se estabeleça a transferência efetiva e esse adolescente possa falar. Então, é isso a dificuldade de dizer. E eu queria só trazer, só para ilustrar mesmo, e para fechar minha fala e passar para o Geraldino, que eu quero muito ouvi-lo, inclusive, sobre lançamentos quentes que nós temos por aí, mas só para fechar, trazer um exemplo. Eu atendi num abrigo em Pirituba, chamado PAC 1, e eu atendia num projeto chamado Fazendo uma História, onde a gente escutava as crianças e também estimulava a leitura e contava histórias, e por meio do brincar, né, Rafael, baseado aí em Winnicott, por meio do brincar a gente também escutava muito do sofrimento, apesar das crianças serem pequenas, enfim, pequenas na idade aí entre 3 e 8, 9 anos, enfim. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque um dia eu estava atendendo uma das crianças de 3 anos de idade e eu começo a ouvir um rap no quarto ao lado, né? Era uma bibliotequinha dentro do abrigo mesmo. E no quarto ao lado eu começo a ouvir um rap com uma puxada, com uma narrativa muito violenta, na minha concepção. E aí eu vou até o quarto ao lado, e era um adolescente que eu conhecia, e aí eu disse para ele assim: oi, você está com esse rap super alto, né? Você está falando de muitas coisas. E aí ele disse assim para mim, eu perguntei para ele como que chama esse rap, né? E aí ele disse assim: Mamãe Não Morre Não, era o nome do rap. E aí ele olhou para mim, viu que eu estava questionando alguma coisa, e ele muito rapidamente disse assim para mim: tia, né, que é um hábito no abrigo, é muito comum, né? E aí eu não vou entrar na questão de tia e tal, porque senão a gente vai aqui até as 2 horas da tarde, porque tem todo um porquê de se chamar de tia, né? E aí, aliás, os bebezinhos que chegam muito cedo no abrigo, às vezes a primeira palavra que fala não é mamãe, obviamente, é tia, né? Então ele diz assim para mim: tia, isso é o que acontece. Você não sabia? É isso que acontece. Então, eu quis trazer um pouco do sofrimento também relativo a todo um contexto social, econômico, social, cultural, e como essas demandas elas são diferentes na clínica, e que o analista ele tem que ter essa escuta, a escuta do estrangeiro mesmo, independente de que idade, a escuta que vai levar em consideração aquela realidade psíquica e o sofrimento, que às vezes não é tão comum quanto o que a gente vê nos artigos, nos sites, enfim, nas redes sociais,
mas um outro tipo de dor estrutural, social, enfim. Eu queria trazer isso. E só mais uma que o Paulo Russo falou. Eu tenho 2 casos, um pré-adolescente que se comporta completamente como um adolescente querendo acelerar, ele vai fazer 12 anos, ele está querendo acelerar todo o processo que ele tinha que ser maior, ele já fala de usos de marca, de estética, de namoro, e ele está com sintomas assim bastante marcantes, como atos obsessivos e acordos internos de ter que fazer repetição de movimentos para poder lidar com a própria angústia. Então, pensando naquilo que você disse, Paulo, não tem a ver, não é só a idade em si. Em contrapartida, falava com a Helena ontem sobre isso, um outro paciente meu, com 20 e tantos anos, me parece que nem conseguir ter entrado na adolescência, pelo menos nessa escuta, é o que eu percebo, e a dificuldade dele de entrar em análise pela resistência de assumir esse lugar de escolha de objeto, que para ele é tão difícil, escolha de objeto, enfim. Mas só para fechar aí a questão das demandas da clínica, muito rapidamente, gente, porque eu também tenho ansiedade aí de ouvir o Geraldino e as contribuições aí do nosso professor. Obrigada, Clau. Geraldino, você quer comentar? Tá sem som, tá sem som. Sem som, sem som. Ainda sem som. Socorro. Vai lá embaixo, no canto esquerdo. Eu acho que a gente... Será que Põe a o gente curso. consegue abrir Eu não para ele? consigo, tentei já. Não? Também tentei, não consigo. Geraldino, coloca o cursor na sua imagem, tem 3 pontinhos aqui, você clica e você unmute. Você tem que fazer unmute. Ainda não, ainda não. A gente vê sua boca se mexer e vê que não sai som. Ou o som não chega até a Pode gente. usar o com Alt-A. Vai desativar. Geraldine, Alt-A. pode dar. Aí. Eu estava completamente sem imagem de nada, não tinha onde clicar, sumiu tudo aqui. Caramba, obrigada, Ercília, querida. Então, Geraldina, olha, ajuda vindo do Índico. deixa eu fazer um rápido comentário aqui. Bom, primeiro, a Helena me provocou aí na questão do LGBT, mas não dá para falar disso assim em menos de 1h30, 2 horas. Não, é só do artigo que você escreveu, Geraldino. Ah, sei. Para Então, anunciar o artigo. pois é, mas eu fui convidado para dar uma aula magna. Acho que é a primeira vez na vida que eu dou uma aula magna, que todas as que eu dei até hoje não eram magnas. Espero que essa venha a ser, né? Vai ser na retomada das atividades da Associação Livre, dia 1º de agosto, né? E é interessante que, pela primeira vez na Associação Livre, a gente vai fazer um evento assim que vai ser aberto ao público. Então, eu mando aí convite para vocês, né? Se quiserem acompanhar aí, vou poder falar um pouco mais a respeito dos amores, que foi o tema que me foi proposto, né? Então, isso vai aparecer de uma maneira mais detalhada e mais fundamentada. Não dá para falar assim sobre essa questão nova e tão bonita e tão profunda que é essa nova sigla que está aí. Bom, mas depois eu convido vocês. 2 observações sobre, então, o tema de hoje. O primeiro foi colocado aí pela Marina, que é a questão da iniciação, dos ritos iniciáticos, que ela falou aí rapidamente, eu acho muito interessante, né? E eu pergunto, né? Bom, isso é uma tradição na humanidade, então existe até hoje. Continua existindo os ritos iniciáticos que ocorreriam nesse momento chamado de adolescência. Eu vou fazer uma pergunta, especialmente para a Marina, mas também para a Cláudia e para o Rafa, para se puderem falar um pouco sobre isso. O que eu penso, né, no momento é o seguinte, que da minha passagem, da nossa passagem pela adolescência até hoje, já houve muita mudança interessante nesse ritual
de iniciação, né? Algumas décadas atrás, nós que hoje somos adultos, ou no meu caso, super adultos, né, nós tínhamos um sistema de rito de passagem pela adolescência que era o momento vou resumir dessa maneira, momento da perda da virgindade. Perda que é uma expressão muito, muito errada, que na realidade é um ganho, mas enfim, se chamava de perda, né? Então, esse momento, tanto para o homem quanto para a mulher, eu acho que era o nosso ritual de passagem. Para os homens, especialmente, né, era a primeira vez, tanto os homens como as mulheres, mas a primeira vez que o homem tinha relação sexual era no prostíbulo. Então, ele ia para uma casa de prostituição, às vezes é o próprio pai que levava, ou um tio, ou um adulto qualquer. Bom, então ele ia ter a sua primeira experiência. A mesma coisa acontecendo com as mulheres. Isto é, a primeira vez, quando a mulher pedia a sua virgindade também, primeira vez tinha uma relação sexual, então as mulheres costumavam falar o seguinte: agora eu me tornei mulher. Tornar-se mulher supõe passar por um rito de iniciação sexual, né? Bom, então, a adolescência acabava aí, porque os rapazes, por exemplo, perguntavam entre si: você já foi lá? Você já fez? Se o cara falava, não, cara, você está atrasado. Não fez o rito ainda, não passou. Então, a adolescência praticamente acabava porque o homem se julgava já um adulto depois que foi uma primeira vez, independente da idade, foi a primeira vez num prostíbulo. E a mulher, independente da idade também, perdeu a virgindade, fez o sexo, já se considerava mulher. Então, a adolescência era uma coisa meio assim, de passagem mesmo, era rápida, né? Bom, a segunda questão que eu gostaria de colocar para vocês é uma prática mais ou menos pejorativa que se usa hoje com relação aos adolescentes, de chamá-los de aborrecentes, né? Bom, o verbo aí está conjugado no tempo errado, não é aborrecente passivo presente. Eu proponho que a gente mude esse tempo do verbo para aborrecidos. Só que aborrecidos são os pais dos adolescentes, não são os adolescentes. Quem está aborrecido são os pais, porque os adolescentes estão aí no momento, no ápice da sexualidade, com todo o vigor, com toda a vida. E os pais, normalmente, já estão numa certa decadência, né? Então, quem fica aborrecido são os pais, de verem os seus filhos naquele momento tão bonito, né? E que nós adultos, às vezes, falamos: meu tempo, né? Bom, meu tempo já passou. E só completando, né? Esse hábito de ter que ir num prostíbulo praticamente está também acabando, porque hoje os adolescentes, chamados assim, descobriram uma coisa muito mais bonita, muito mais romântica, que é fazer a sua primeira experiência não numa casa de prostituição, mas na própria casa dos pais, é na sua própria casa. Hoje as pessoas têm as suas primeiras relações em casa, com a paquera, com a namorada, que seja quem for, né? E nesse ponto os pais estão mais abertos de permitir. Bom, os dois vão dormir na mesma casa, dormem no mesmo quarto, na mesma cama, né? E na mesma sintonia, em todo sentido. Isso já está mais aberto hoje, né? E os adolescentes de hoje, né, chamam não mais de... Nem é mais um ritual, né, de passagem. Agora o verbo é o verbo ficar. O ficar significa sem responsabilidade. Não assume nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso, melhor. Sem compromisso. Ficar sem compromisso. Que é o que nós, demais antigamente, fazíamos quando íamos ao prostíbulo, também sem compromisso. Era um momento assim que era importante para quem ia pela primeira vez. Bom, então eu acho que esse ritual, de passagem está um pouco por aí, nessa chamada virgindade que o Freud chamava de tabu, esse tabu da virgindade. Basta uma vez que o tabu desaparece para sempre. Bom, não vou me estender muito, deve ter muita gente querendo falar de um tema tão interessante, tão já vivido por nós e tão frequente. Ainda bem que ele passa rápido, né? Passar a palavra a vocês, se quiserem comentar um pouquinho a respeito disso, né? Obrigada, Geraldino.
Rafa, Marina, querem comentar? E depois o Paulo vai coordenar o chat ali. Uhum. Acho que um fenômeno que acho que a gente, pelo menos, eu estou observando muito na minha clínica, igual a gente estava falando aí de sexualidade, mas como os adolescentes estão fugindo dessa cena sexual. Como, apesar disso, né, ali, como Freud coloca na cabeça de Medusa ali, a sexualidade eles estão correndo. E esse traço de inibição muito forte nos grupos. Né? À toa que a gente observa muito, eu acho muito interessante, esses dias uma paciente me falando, fica de um lado os meninos, do outro lado as meninas, e ninguém chega em ninguém, eles ficam se olhando, eles ficam naquela, eu até brinco, brincando de persuasão, ou então algum livro da Jane Austen, naquela coisa que ninguém cede, porque está muito difícil, porque essa organização está muito complicada para eles. Se colocar na cena do sexo, né? À toa que está sendo comum meus pacientes chegarem 18, 19 anos, 20 e poucos anos, e ainda não terem primeiras experiências sexuais. Ou o oposto, experiências sexuais muito desorganizadas, que levam a um campo de um traumático e o abandono, muitas das vezes, dessa posição, ou entrando nessa posição de uma maneira muito precária, ou de uma maneira que se coloca numa posição abusiva, ou uma coisa muito complicada de sofrimento, né? E a gente está observando essa coisa ali, né? O refúgio dos livros, presta atenção nas séries que eles estão acompanhando, sempre muito com essa temática da amizade e tal, porque é o que eles estão tendo essa dificuldade. Então, esses ritos aí que a gente observava, apesar da gente poder estar oferecendo, a sensação que eu estou tendo é que está tendo uma recusa de entrar em muitos deles, porque está sendo muito complicada a demanda dessa responsabilização, né, dessa vida adulta, até porque é demais. Com 17 anos, tem que saber com o que você quer trabalhar, você tem que, com 30 anos, estar ganhando 70 mil reais e, e feliz. Né? Aí tem os incels também, né, Rafa? Os incels, com essa demanda por recusa, e uma recusa com orgulho, não é só recusar, é recusar, olha, eu não sou, atendi recentemente um rapaz que ele falou assim para mim, não, porque eu sou do cordão de São José. Para mim, cordão é carnaval. Cordão, bloco, e não, é um cordão que eles amarram na cintura com um cadeado e jogam a chave fora, que é para devotar toda a sexualidade, sei lá para quem ou para ninguém. Então, assim, eu percebi e felizmente eu não embarquei na minha polissemia do termo cordão, perguntei o que era, e fiquei muito surpresa, porque e é isso, a Marina trouxe a questão da internet para anorexia, para cordão de São José, para mulher que gosta de raspar a barba. Eu estou impressionada, agora eu estou assim, colocando Google em temas que eu acho bizarros. E tudo tem grupos mais fechados, grupos mais abertos. Mas outro dia eu escrevi assim, mulher barbada. Porque eu vi um filme X e que aparecia mulher barbada no circo, no começo do século passado e tal. Gente, é impressionante. E é internacional, não é só em português, não é só para cá. Então, muito bem lembrado, Rafa, essa questão dos incels e dessa apologia da não sexualidade, que acho que vai estourar daqui a pouco, né? Daqui a pouco tempo a gente vai ver as sequelas dessa renúncia aparentemente consciente da sexualidade. Né? Paulo, a Cassiana levantou a mão ali, tem outras coisas do chat, eu vou passar para o Paulo gerenciar aí como achar melhor. Tá bom. Eu vou passar aqui as principais questões do chat, muito interessantes, muito diversificadas, mas tem algumas questões comuns. A Cândida e algumas pessoas colocaram a questão do cutting, dessa característica, né, da adolescência, mas ela faz uma questão, e as pessoas fizeram também, que percebe-se aí na experiência dela sobre que o cutting estaria mais ligado à menina e o álcool e drogas ilícitas estariam, por algum motivo, ligado a meninos. É uma observação que ela faz, vocês comentem depois. E também ela pergunta aí, nessa fala do Rafa, que ele falou da transferência, né?
que ela tem que ser mais, de alguma forma, mais próxima do adolescente, se isso aí, qual o limite disso, né? Dar um exemplo, você chorar junto com o adolescente aí no momento de tensão, como é que seria isso? A Esmeralda fala também, e outras pessoas falam, essa questão do intervalo da adolescência, né? Seria, de fato, a questão etária, né? Ou a questão da passagem? A Cláudia já falou sobre isso, parece que é uma questão que ficou presente aqui, né? Dessa delimitação temporal imutável, não, parece que não é mesmo, mas também que tem uma influência. A Esmeralda faz uma pergunta aqui sobre interpretação de sonhos, que ela gostaria de saber mais sobre isso, não tem muito a ver com o tema, mas é um assunto que surgiu. A Angelina faz uma pergunta aqui, como deve ser usada a psicanálise com ideias suicidas, né? Essas crianças que têm, esses adolescentes com ideias suicidas, que vão à terapia forçados pelo pai. Eu acho que o Rafa falou um pouco sobre isso também, essa coisa forçada, né? Tem que ir, mas não quer ir. E o Timóteo faz uma pergunta interessante aqui. Bom, ok, mas qual a melhor forma para a psicanálise de tratar essa passagem, de trabalhar essa passagem do adolescente? Qual a melhor, o melhor manejo com isso, né? São essas as principais questões. Desculpa, eu acho que eu errei. É Esmeraldo, desculpa. Eu acho que podia começar por essa do suicídio e que o adolescente vai forçado. O que vocês acham? Uma boa. Pensei nela também. Nessa e como a psicanálise poderia, de fato, trazer uma boa prática com essas questões. Sabe, isso do adolescente forçado, eu lembro quando eu trabalhava na saúde pública lá no Grajaú, que eu comentei, a gente tinha, né, uma quantidade muito grande, né, de casos para serem atendidos, e lá era o profissional que ligava, até porque não tinha mão, então eu tinha antes trabalhado na saúde pública que tinha secretária, e lá eu ligava. Eu lembro de ligar para uma adolescente falando, né, olha, X, né, tem um pedido aqui de atendimento, eu nem me apresentei como psicóloga, olha, e eu acho que ela supôs, porque em geral, né, nessa liga não é o profissional, mas era eu. E eu sei que eu nunca fui tão xingada na minha vida. Ela começou a me xingar e xingava, mas muito pesado. E aí virava para mim e falei, olha, é o seguinte, né, pediu, tô lá, tal horário, se quiser, vem, eu te escuto. E ela veio. Eu até me surpreendi, porque ela nunca me xingou tanto, né? Não é tão diferente do que eu penso em relação né, vesicular um pouquinho. Depois eu queria comentar do que o Geraldino levantou de questão, mas assim, eu diria da clínica o que tem, que eu acho que tem, a clínica com o adolescente como um todo e a clínica com suicídio, tentativa de suicídio, não tem espaço para passividade, é uma clínica que você tem que se jogar, você tem que se colocar, o que não significa que, nesse sentido, né, não achar que o outro tem que, né, querer viver, assim, dar todo o peso para essa questão crucial, que é uma vida que vale a pena ser vivida. Você quer viver a vida? Se quer, como, né? Não está lá para decidir pelo outro, nem por um adolescente, né? Mas, assim, acolher, porque eu acho que é isso que a gente vê, né? Às vezes, vários sintomas. Tem isso que a Cláudia falou, né? Do mini executivo. Eu acho que eu sou uma fã da internet, mas, assim, você jogar uma criança na internet, né? Assim, gente, tá muito problemático, né? Assim, eu até brinco, o pessoal adora criticar meme. Eu só adoro meme. O que eu falo assim, não adianta achar que o meme não transmite toda a sabedoria da humanidade. Você tem literatura, você tem narrativas, autores com estilos diferentes. Tudo isso vai criando um estofo, né, para você enfrentar a vida, né? E eu acho que a gente se você cria executivos tirando todas essas outras, sei lá, errâncias, devaneios, né? Você tem um grande problema, né? Então, eu diria, como é que se acolhe, mas assim, eu acho que sim, a clínica toda de adolescente exige que você esteja, né, disponível, presente e com a questão do suicídio mais do que nunca.
Um breve comentário, Marina, quando você fala do meme, o Rafa também fala o quanto o adolescente, pré-adolescente, ele quer mostrar, né? Ele tem muito essa coisa do visual, de querer mostrar a mensagem da menina que mandou, os memes. E eu fiquei pensando muito no meme como, recentemente eu dei uma aula sobre o xiste, a relação com o inconsciente, né? Então, trabalhei bastante, estudei bastante a questão do cômico, do humor, enfim, o quanto um meme ele tem uma descarga pulsional. Né? O quanto a gente consegue rapidamente, porque se a gente parar para pensar, o meme ele é escolhido muito rápido, a figurinha que você coloca para responder no WhatsApp é escolhida muito rápida. Então, às vezes tem a ver com essa coisa também da descarga pulsional possível para a angústia que esse adolescente já está vivendo nos seus conflitos, nas suas perguntas identitárias, porque são perguntas identitárias, né? Quem sou eu nessa família? Qual o lugar que eu ocupo? Muitas vezes o adolescente ele tem um rótulo na testa, né? Você é a mais bonita das filhas, você é aquele que vai seguir a carreira do papai. Então, esses rótulos que a pessoa abraça para poder ter um sentimento de si, né? Para ter uma base de sentimento de si, e que não é isso, e às vezes na vida lá adulta, lá na frente, com 30 e poucos anos, esse adulto vai dizer, gente, mas não era nada disso, eu comprei essa ideia porque eu precisava me sustentar em alguma identificação, em algo que me desse algum sustento desse sentimento de si, né? Então é muito interessante, enfim. Eu fiquei com a dúvida se em Moçambique também chama meme. Aí eu preciso da ajuda dos moçambicanos. Aquelas piadas são xistes, que aparecem bastante assim no Facebook, roda no WhatsApp, mas eu fiquei em dúvida se também chama meme. Se vocês usam essa terminologia. O Henrique está dizendo Eles que responderam, falaram que sim. chama os memes. A gente também fala memes. E... Paulo? Boa tarde. Desculpa interromper. Oi, Cristina, imagina. Em relação ao meme, sim, o Zé já tinha dito que também usamos em Moçambique e também queria frisar que é algo que também de opiniões, o uso de memes, né? Devido a opiniões, porque há muitos que acreditam que o uso de memes acaba fazendo com que as pessoas não saibam escrever corretamente. Então, percebi que no Brasil também o uso de memes é meio devido a opiniões, né? Vejo alguns brasileiros que falam desse aspecto. Então, Essa semana... usamos e devido a opiniões. Essa semana mesmo eu recebi um meme e até compartilhei com a Cláudia, super pejorativo com a psicanálise. Sim. Muito pejorativo e colocando uma bandeira de partido político. Eu recebi também. Muito. E esse meme aconteceu num grupo de WhatsApp que tem meu nome, porque é um curso que eu ministro. Então, imediatamente eu exigi que tirassem meu... Eu não faço parte do grupo, mas os alunos viram, e me conhecendo um pouco, viram que aquilo não tinha nada a ver com o mínimo de decência. E aí o pessoal fechou o grupo, os responsáveis fecharam o grupo de WhatsApp, mas eu me pergunto exatamente, Cristina, essa ambivalência não só do meme, né, mas de todo um impacto que... Veja, aquele é um grupo de estudantes de psicanálise. E o cara vai dar uma dessas, com intuito de piada, sem intuito de piada, mas extremamente agressivo. Então, acho que tem essa ambivalência, essa ambiguidade que a comunicação possibilita, né? E a gente está querendo, o ano que vem, fazer um próximo ano letivo do curso de psicanálise com psicanálise de crianças e adolescentes. É o que a gente está planejando. Para o 4º ano, para quem já está há um tempo com a gente na estrada. Em breve a gente vai anunciar que essa questão que a Marina, o Rafa e a Cláudia trouxeram, que assim, o descolamento da ideia de uma idade cronológica. Mas é um descolamento
que a gente segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, tem lá uma divisão cronológica. Então, a gente não tem a fórmula mágica e a gente tem essa atenção a essa proatividade do psicanalista, essa flexibilização do chamado setting analítico, de tal forma a conseguir se comunicar. Quando o Rafa fala que está assistindo certas séries, quer dizer, a clínica de adolescentes, ela dá trabalho. Não que as outras não deem, mas para a gente se atualizar, porque a nossa adolescência vai ficando cada vez mais para trás. Então, e a questão dos ritos, como é que ficou isso com a pandemia? Eu vi, assim, fiquei deprimida de ver pessoas colando grau pelo Zoom, com o canudo, com a roupa toda e absolutamente sem alguém para abraçar. Então, pensando no quanto eu abracei e chorei na minha formatura, e o quanto isso foi importante naquele momento, né? Então, aqui eu só queria destacar uma mensagem que a Regina escreveu. Em Moçambique, não temos organização para trabalho para os adolescentes, mas sim, existe o trabalho infantil de forma desorganizada. Algumas pessoas aproveitam as crianças e adolescentes desfavorecidas para fazer trabalhos em troca de dinheiro. Em alguns casos, essas crianças passam o dia inteiro a dar a volta pelas cidades a vender algo para, no fim do dia, levar o coletado para a patroa. E também alguns casos de adoção, em que adotam as crianças e para que sejam empregados na casa, para que acho que tem uma série, e que também não é exclusividade de Moçambique, gente. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente pega o carro e anda um pouquinho e encontra isso, né? O Temóteo está perguntando aqui, gostei da situação dos aborrecidos. Professor Geraldino, será que existe a melhor forma de passar a adolescência? Se existe, qual é? Essa pergunta, né? Qual que é a forma? A melhor forma. A Elaine aqui tem uma pergunta interessante que eu mesmo penso sobre isso, né? Aqueles pais que nunca deixam de ser adolescentes. Como é isso? Porque, né? Um ambiente que os pais mesmos nunca deixam de ser adolescentes. Como se situar como adulto? Às vezes fica difícil, né? A gente vê muito, né? Muitos pais que não dão conta, né? Dessa posição, né? Ali, essa função materna e paterna. E como é importante, apesar do conflito que existe, né? Os adultos, né? Eu acho que até mesmo eu esqueci que analista que usa isso, mas que o adolescente ele precisa de intervenções a partir da referência da cultura daquela época. E se um pai não dá conta de fazer aquilo, porque é a mesma coisa, né? Tipo, você tem que deixar experienciar, você tem que deixar esses lutos acontecerem, mas ao mesmo tempo você tem que dar conta de suportar alguma coisa ali, de sustentar, né? Acho que assim, e é muito importante, às vezes, a gente está sendo colocado como psicoterapeutas, jornalistas, né? Aí acho que não entra muito a palavra para chamar disso, nessa posição. Por exemplo, eu já escutei: Rafa, dá um beijo na testa da menina, é abusivo? Gente, eu penso assim, gente, esse tipo de pergunta eu tive com meu pai, em conversas na mesa de almoço, de jantar, e eles estão me perguntando de coisas, às vezes, ali que precisa. Então, o pai, às vezes, precisa estar ali minimamente organizado, né, para dar conta disso aí. Porque eu acho que volto naquela coisa que o Winnicott fala que os pais têm que sobreviver ao ódio das crianças. Eu acho que os pais também têm que dar conta de sobreviver ao ódio do adolescente, que eu acho que é muito pior, porque ele dá conta de falar o que dói realmente num pai. E ele vai ser um pouquinho sádico, porque ele sabe onde apertar. A criança ainda eu vejo estar num campo de não conseguir organizar tanto. Mas que isso, né, à toa que é muito comum a gente que atende adolescentes, a gente receber esses pais com muita frequência. Isso porque está se cortando, tem que parar de se cortar, mas às vezes não se conecta, que às vezes o corte veio porque isso, a mãe não conversa, o pai não conversa, fica sozinho em casa o dia inteiro, e às vezes como é o nosso trabalho meio que cerquear, né, essa família. Eu até mesmo uma coisa que eu brinco, acho que se a gente mexe com crianças ou adolescentes ou pacientes que tenham um quadro mais de vulnerabilidade psíquica,
a gente não trabalha só com o paciente, a gente trabalha com o laço que ele está. Não tem como. Né? Aquilo que a gente via de Klein, né, colocava de se afastar, né, os pais, porque eles eram nocivos, eu acho que é o oposto. Esse é o ponto do Maurício aqui, né? Ele faz exatamente quando a clínica pede o manejo desses pais para o avanço do tratamento. A gente tem que pensar que a sugestão, apesar dela ter que ser o último recurso de uma clínica psicanalítica, mas que a gente tem que pensar que ela também, às vezes, é importante. O analista, às vezes, vai ter que ficar nessa posição ali de dar algumas sugestões, porque, às vezes, aqueles pais não estão dando conta, né? À toa que meu último artigo foi sobre, e você falando, né, Marina, sobre, com a Julieta, sobre como as redes sociais estão enlouquecendo os pais, porque é referência demais. Então, os pais não estão sabendo, porque a blogueira X fala que tem que bater, o livro de autoajuda Y fala que tem que fazer tal coisa, ou que tem que deixar, ou tem que prender, ou que tem que fazer não sei o quê, ou amarrar a corda lá de São João, lá, sei lá como é que você falou lá, né? E os pais estão chegando na gente completamente desorientados. E às vezes a gente precisa dar um alicerce, que eu brinco, para eles conseguirem suportar as perguntas, que é criar alguém, que é educar alguém. Um pai suportar que tudo bem ter dúvida sobre um filho, que vai vir sim a resposta depois. E depois vai vir outra questão. E o nosso trabalho é fazer com que isso seja suportável. Essa posição de o outro é diferente. E a gente vai ter que perguntar, a gente vai ter que negociar, que é muito importante. É pelo menos a minha visão ali, assim, né? Muito legal, Rafa. E tem uma mensagem que estava pensando aí nos pais adolescentes, os pais que não permitem a passagem do tempo, eles também estão dando uma outra mensagem para os adolescentes, que é a seguinte: virar adulto é péssimo. Envelhecer, então, é o horror. Então, a gente vê muita cristalização de pais que ficam tratando os adolescentes como crianças, porque assim eles não envelhecem. Ou se colocam no pé de igualdade, friendly, e somos todos adolescentes, minha amiga, e não sei o quê. E o quanto isso é prejudicial, a gente está discutindo bastante uma questão atualmente no grupo de estudos de psicoses, que é o quanto é enlouquecedor, literalmente, não haver definição de papéis. Exatamente. Então, quando não tem a definição de papéis, essa configuração de o que significa adultecer, o que significa envelhecer, fica completamente confusa. Então, se a pessoa, o tempo não passa nunca, e ela continua sentando na rodinha de fogueira, cantando Wish You Were Here, blá, 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 que confusão isso provoca. Não quer dizer que tenha que ter aquela hierarquia de pedir bênção e tal, mas a questão dos papéis e a questão do que é virar adulto. Então, a Marina trouxe um exemplo de alguém que precisou virar adulto com 15 anos. Que custo psíquico isso tem? E que necessidades impeliram a isso? Que rearranjos precisam ser feitos ao longo da biografia? Então, acho que essa reflexão sobre o lugar dos pais na clínica dos adolescentes, acho que vai ser uma bela coisa para a gente. E, Rafa, passa para a gente as referências de artigo, porque quanto mais a gente conseguir conversar, ler, qualificar o debate, atualizar as questões, tanto melhor a gente vai ficar. Sim. Então, queria agradecer. Depois eu vou mandar alguns, um pouquinho aqui que eu tenho. Você sabe, né? Um pouquinho depois. Sei como é que é, conheço. Eu e o Rafa, a gente compartilha duas coisas, o amor pelo café e pelos livros. Então, gente, eu quero agradecer muito a Marina, a Cláudia, ao Rafa, ao Geraldino, a todos os brasileiros, a todos os moçambicanos que estão até aqui. As questões que não foram respondidas, eu salvei o chat, a gente vai circular e devolver na forma de e-mail, tá bom? E espero que todos tenham em Moçambique um bom final de sábado e aqui no Brasil um bom fim de semana para todo mundo. Canimambo. Canimambo. Tchau, pessoal. Até semana que vem, hein? Semana que vem, dia 30, Psicanálise e Religião. Não percam. Psicanálise e Religião com Eduardo Silva. Até lá.
Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Beijinhos. querida. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cristina. Tchau, até Tchau, a próxima. Regina, Cassiana, todos que estiveram, obrigada. Aquele momento angustiante de apertar o botão vermelho. Esperando por vocês, Lena. Eu vou mandar aí o Boeing. Manda, filha! Estamos aqui quebrando o porquinho para juntar dinheiro e conseguir todo mundo que tem vontade. Mas A gente esperando aqui. o desejo existe, o desejo está aí, a equipe de base a gente tem, agora é juntar os tostões. E será concretizado com certeza. Vamos lá. Geraldino, te espero aqui. Tens que ficar aqui a amarrar a nossa capulana. A Lena já tem muitas. Eu trouxe uma para o Geraldino e uma para a Cláudia, viu, Ercília, quando eu vi. Fantástico. Aí o Geraldino, uma das menores, ele e a esposa mandaram bordar em volta, ficou uma toalha de mesa muito linda, muito gira, como diriam vocês. Fantástico. Ok, beijinhos. Ai, o botão. Tchau.